Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Na aula de hoje, mais cedo, você pode olhar e acessar o vídeo dessa aula aqui que está aparecendo nos cards. Um aluno teve dúvida a respeito do teorema da convergência monótona. Então, ele pediu para que eu fizesse um vídeo explicando um pouco mais a respeito do teorema da convergência monótona. Então, vamos lá para a nossa mesa para poder explicarmos um pouco a respeito do teorema da convergência monótona. Bom, então, vamos falar a respeito do teorema da convergência monótona. Então, a gente vai falar sobre o teorema da convergência. O Sturt também chama teorema da sequência monótona, né? Teorema da convergência monótona. Bom, para falar do teorema da convergência monótona, vamos ver o que nos motiva a chegar a esse ponto. Então, temos algumas considerações a se fazer. Primeiro, a gente viu nas aulas anteriores que toda sequência, um primeiro teorema, vou chamar de teorema 1, toda sequência convergente, é limitada. É de se esperar esse resultado, por quê? Porque se ela é convergente, então significa que a partir de um determinado... Vamos só fazer um desenho aqui, ó. Vou pegar aqui os reais. Então, se ela é convergente, ela converge para um determinado... Digamos que seja para um determinado L. Então, os infinitos termos, ou seja, a parte finita aqui, a imagem do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e assim sucessivamente, eles não precisam estar na faixa L mais epsilon, L menos epsilon. Então, a partir do momento que você escolhe um epsilon dado, você vai ter um L mais epsilon aqui. Você vai ter um L menos epsilon aqui. E a partir desse N aqui, ó, que eu chamo de N grande, qualquer N que você pegar depois desse N grande, as imagens desse N, eles vão cair aqui dentro da faixa L mais epsilon, L menos epsilon, beleza? Então aqui vai ter o meu AN, ou seja, a distância desse AN até o L é menor do que epsilon. Isso significa ser convergente. Bom, por que é limitada? Porque a quantidade antes desse N aqui, ó, a quantidade de números, né, de imagens antes desse N, ela é finita. Depois desse N é infinito. Então, para todo N menor do que esse N, você pode, por exemplo, calcular qual que é a distância do A1 até a origem, qual que é a distância do A2 até a distância do AN. Você sabe quem são esses números. E depois desse N grande, o que você sabe? Você sabe que o AN ele não ultrapassa, por exemplo, ele não ultrapassa a imagem de qualquer N. A N aqui, ó, depois desse N grande, ele não ultrapassa, por exemplo, L mais epsilon. Então, o que você pode fazer para poder limitar essa sequência? Você pode pegar um K como sendo maior, o máximo, né, desses números, ou seja, dessa quantidade finita que você tem, e mais esse aqui. Então, você pode pegar exatamente como sendo o máximo desses números, né? Ou seja, aqui vai até o AN juntamente com L mais epsilon. Então, com certeza, o módulo de AN é menor ou igual do que esse K, beleza? Para todo N natural. Então, esse é um primeiro teorema. Esse primeiro teorema, ele é ótimo, né? Ele fala que toda sequência convergente é limitada, mas só que ele não abrange toda a gama que a gente precisa. Por quê? Porque se você pega a sequência, por exemplo, menos 1 elevado a n,
Essa sequência, por exemplo, ela é limitada, porque o módulo de AN é menor ou igual do que 1, por exemplo, ela fica 1 menos 1, mas ela não converge. Isso aqui não implica que o limite de AN seja um determinado L quando N vai para mais infinito. Então, aí que entra a importância do teorema da convergência monótona. A gente vai precisar de definir uma outra propriedade para essa sequência, de forma que isso aqui valha. Agora, ser limitada significa ser convergente também, ou seja, a volta desse teorema aqui. Ó. Toda sequência limitada é convergente, mas só que precisa ser monótona. Então, vamos para o outro quadro aqui para a gente explicar melhor essa situação. Bom, voltando aqui, o que eu tenho? Eu tenho a seguinte definição. Vamos definir o que significa ser monótona. Para a gente completar o que a gente estava vendo, né? Para ser monótona, a sequência precisa ser de um desses 4 tipos. Ou seja, o AN, essa sequência aqui é monótona, somente se ela é crescente, 2i não decrescente, 3i decrescente e 4 não crescente. O que significa? Nesse caso aqui, significa que o AN ele é menor do que o AN mais 1. Nesse caso aqui, o que muda é que pode acontecer que fique igual, ou seja, pode fazer uma escadinha, né? Ou seja, pode ficar igual e depois crescer. Nesse caso aqui, já inverte, agora o AN é maior do que o AN mais 1. E nesse caso aqui, acontece que pode fazer também um degrau igual, né? Ou seja, pode acontecer a igualdade. Então, ela é monótona se e somente se for de um desses 4 casos. E aí, a gente tem o teorema, chamado teorema da convergência monótona, que fala o seguinte, que é a dúvida que a aluna teve, que gerou na aula, é o seguinte, toda sequência... Agora, eu vou acrescentar a palavra monótona, ok? Toda sequência monótona limitada é convergente. Beleza? Então, agora a gente tem essa novidade. Toda sequência monótona limitada é convergente. Aqui nesse caso, eu vou fazer a demonstração para esse item aqui, ó, crescente. Os outros são análogos. Na aula, o material que eu mandei para vocês também tem todas as demonstrações para todos os casos. O que muda vai ser o caso do sinal. No caso do crescente e não decrescente, a gente vai mostrar que converge para o supremo. E no caso de decrescente e não crescente, converge para o ínfimo. Então, esses casos estão demonstrados também no material que eu enviei para vocês. Então, vamos só dar uma olhada na demonstração do caso quando é crescente. Então, se é crescente, o AN é menor do que o AN mais 1. Então, o que acontece? Antes, vamos só dar uma olhada aqui no seguinte. Imagine que você tem aqui as imagens. Essas imagens da sequência são um conjunto dos números reais. Outra coisa que eu sei não é o conjunto vazio. E outra coisa, eu estou supondo que ela é limitada, né? Então, se ela é limitada superiormente. Então, com essas 3 hipóteses aqui, ó, pelo axioma do supremo, que também está no material aí para vocês, qualquer conjunto dos números reais não nulo e limitado superiormente, existe um L pertencente a R, tal que L é igual ao supremo desse subconjunto. Então, a gente vai usar essa ideia aqui. Então, L é o supremo, beleza? L é o supremo, ou seja, o supremo a gente viu a definição, é a menor das cotas superiores. Aí, se eu pego qualquer epsilon maior que 0, se eu retiro epsilon desse L, L menos epsilon agora não é mais cota superior. Se ele não é mais cota superior, então significa que a partir de um determinado N maiúsculo, vai ter um elemento da sequência que é maior do que esse L menos epsilon. Porque se não existisse isso, esse camarada aqui seria o supremo, e não esse.
Então, observe, dessa desigualdade aqui, o que a gente tem? Vamos pegar aqui outro quadro. Então, observe, fazer o desenho aqui de novo. Então, eu tenho L, que é o supremo, L menos epsilon, que não é cota superior. Então, para todo epsilon maior que zero, L menos epsilon não é cota superior. Por quê? Porque se ele fosse cota superior, ele seria o supremo, uma vez que ele é menor do que essa aqui, né? Esse L aqui é o supremo. Se ele é o supremo, ele é a menor das cotas superiores, então não pode ter uma menor do que ele. Então, para todo epsilon maior que zero, L menos epsilon não é cota superior. Então, isso implica que existe um N maior que zero, tal que a N é maior do que L menos epsilon, ou seja, tem um elemento da sequência aqui, ó. A N, ele é maior do que L menos epsilon. Porque se não existisse, esse camarada aqui seria cota e ele seria o supremo, novamente. Então, observe, ó, se isso aqui é maior do que L menos epsilon, logo, para qualquer N pequeno maior do que esse N grande, como a sequência ela é crescente, o que eu tenho? Eu tenho que o meu AN é maior do que esse, não é? Porque a sequência é crescente. Então, se esse aqui, ó, é menor do que esse, então significa que a imagem também é menor. Logo, olha o que a gente tem. A gente tem que L menos epsilon é menor do que o AN, que por sua vez é menor do que esse AN aqui, né? Aqui usando o fato que ela é crescente. Esse camarada aqui, ele pode ser menor ou igual ao supremo, porque todo elemento da sequência tem que ser menor ou igual ao supremo, né? Ou seja, essa parte aqui, ó, L é o supremo. E, por sua vez, com certeza, isso aqui é menor do que L mais epsilon, né? Porque se você somar um pedaço aqui, ó, L mais epsilon está do lado direito. Então, o que a gente mostrou? Para todo, só mudar a cor aqui, ó. O que a gente mostrou? A gente mostrou que para todo epsilon maior que zero, existe um N maior que zero, tal que para todo N maior do que esse N grande, L menos epsilon é menor do que a N, que é menor do que L mais epsilon. Então, portanto, o que está aí grifado em amarelo é exatamente a definição do limite de AN CL quando N vai para mais infinito. Então, a gente mostrou que a sequência converge para, no caso crescente, converge para o supremo. Então, espero que você tenha entendido. É exatamente igual está no material lá, mas explicado de outra forma. Então, até a próxima.